Seja bem-vindo mais uma vez ao Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Killian e hoje a gente vai falar de variáveis, tá? A gente não vai entrar nesse vídeo a fundo a cada um dos tipos de variáveis, porque tem alguns pontos importantes que você tem que ter em relação aos conceitos de como a gente trabalha com variáveis. O primeiro ponto importante que você tem que sempre lembrar, e talvez você não esteja acostumado, é que todas as variáveis aqui no Rust, elas são variáveis que são imutáveis, a não ser que você diga o contrário. Tenha isso na cabeça sempre que você for trabalhar com variáveis aqui no Rust. E para a gente poder trabalhar com variáveis aqui no Rust, vamos dar uma olhada no código aqui. E uma das coisas, do jeito que você tem que criar as variáveis, normalmente você vai utilizar o let. Tá? O let, ele permite que você basicamente envolva o valor dentro dessa variável. Então, se eu colocar name aqui, eu posso colocar um igual e depois do igual, você pode colocar os valores aí. Não se prenda aqui com o que está aparecendo para a gente aqui. Por quê? Porque quando a gente vai desenvolvendo aqui e está utilizando o Rust Analyzer, ele tenta ajudar a gente a tipificar as variáveis e outras coisas afim, e você pode aceitar também as sugestões deles. Uma maneira de você criar, por exemplo, um string, pessoal, é basicamente assim, string, 2 pontos, e a gente coloca um from, e aqui um value, a gente pode colocar o meu nome, por exemplo, e você tem que tomar cuidado, porque você tem que sempre adicionar esse ponto e vírgula. Se por acaso você não adicionar um ponto e vírgula, essas funções do Rust, elas vão pensar que essa expressão que você acabou de colocar é um retorno de função. Então, bem lembrado aqui, sempre coloque o ponto e vírgula. E o que eu falei no comecinho aqui é o seguinte, normalmente você está acostumado quando está trabalhando com let ou algo do tipo, dependendo da linguagem que você veio, de fazer o seguinte, name, e aí pode ser que eu esqueci um valor aqui, eu vou colocar assim, não é Bruno Killian, desculpa, string, 2 pontos, from, e aqui eu poderia colocar developer deck 101, tá? Coloco ponto e vírgula, não pode esquecer, e olha só, não está funcionando. Por quê? Olha só, você não pode modificar uma variável que é imutável, que é marcada como imutável. Por padrão, ela é marcada como imutável. Se você quer que a variável possa ser modificada, você tem que marcar essa variável com mut de modificação aqui, e aí você pode utilizar a variável aqui e redefini-la de determinadas maneiras que você quiser. E isso funciona tanto com strings, como, por exemplo, se você tiver uma idade, e aí essa idade, por exemplo, eu posso botar o tipo aqui, unassign int de 32, e a gente coloca 41 aqui. Se eu tentar vir aqui e colocar se eu colocar age aqui 41, 42, por exemplo, ele não vai deixar, a não ser que você possa marcar a variável como imutável. Primeiro, não se preocupe com strings. Aqui, como eu falei, ó, ele te dá umas dicas aqui de que você está alocando memória para string. Se eu dar 2 cliques aqui, ele também tipifica. Se você, de repente, veio do TypeScript ou algo do tipo, você vai perceber que é bem parecido quando você está explicitamente marcando o tipo da variável. Deixa eu parar aqui e falar um pouquinho com você aqui. Por que você tem as variáveis que são imutáveis? Primeiro, pessoal, por quê? Como eu falo que é uma linguagem para performance, é uma linguagem de sistema, o primeiro ponto dela ser imutável é porque você consegue travar determinados comportamentos quando você está programando com ela. Você deixa basicamente por padrão, né, o sistema de desenvolvimento deixa por padrão que ela não é modificável e eu não começo a mudar os apontamentos de alocação de memória para elas. Então, normalmente, quando você trabalha com essas variáveis imutáveis, pessoal, elas são muito parecidas com declarações de constante, de const em outras linguagens, onde você não pode fazer a modificação que está ali. O fato, de novo, de você deixar ela imutável e tentar modificá-la para frente, te faz
pensar um pouco se é realmente isso que você está querendo fazer no sistema, se é essa maneira que você quer declarar essa tua variável, tá? Então, basicamente, sendo ela uma constante ali, que é imutável, você não tem perigo de modificação aqui sem você querer em outras partes do código. Mas falando de constante, pessoal, vocês também podem declarar constante e você utiliza o nome const. E aqui eu posso colocar, por exemplo, limit of false, por exemplo, aqui, e aqui a gente pode colocar uma expressão. E aqui você pode ver aqui, ó, missing type constant or static, né? 32. E aqui, como é uma constante, ele já me faz deixar explícito o tipo de dados U32. A gente vai falar mais dos tipos de dado, que como a gente está falando de uma linguagem, outra vez, de sistema, de performance, você tem outros tipos de dados que são maiores ou menores. Então, a linguagem ela faz você utilizar as variáveis conforme a sua necessidade. E também se o número é atribuído negativo ou positivo também. Então, essa é uma maneira de você trabalhar com isso aqui. Tirando toda essa parte de constantes e a gente fazer as modificações aqui, pessoal, posso tirar o mute aqui. Se você quiser ver isso no console, você só precisa colocar aqui e colocar suas variáveis como name. Aqui, de novo, só para a gente exercitar, se eu quiser colocar age, por exemplo, dizer que é U32 e colocar 41, vou colocar ponto e vírgula. Se eu quiser colocar um espaço aqui, age espaço, e colocar mais um valor aqui, a gente pode colocar o age aqui e, obviamente, se você quiser treinar um pouquinho do que você já viu aqui, a gente pode abrir e dizer cargo build, né? E cargo run, só para treinar o que vocês já viram aí. E ele vai colocar hello, Bruno Killian, age 41. Pessoal, eu te dei o básico aqui das variáveis, obviamente a gente vai entrar em muitos outros aspectos aqui, mas uma coisa que você tem que sair desse vídeo aqui é lembrando que cada uma das variáveis que você cria no Rust, ela vai ser imutável, a não ser que você, desenvolvedora, por sua conta e risco, coloque ela como uma variável modificável. E eu vejo vocês no próximo vídeo, depois de você deixar o seu like, deixar os seus comentários e compartilhar esse vídeo por aí para poder me ajudar. E, obviamente, se tiver interessado em aprender sobre outras coisas como inteligência artificial, eu tenho uma assinatura no canal que pode te ajudar bastante. Se você é um assinante do IA Top 1%, deixa seu comentário aqui se o IA Top 1%, a assinatura IA Top 1% está te ajudando aí a se transformar num desenvolvedor melhor. Nos vemos no próximo vídeo.